Tão longa a jornada e a gente cai de repente no abismo do nada. Helena Collodi. Este é a Aldeia Mais, o podcast da Aldeia. Estamos aqui com a Aline, da equipe da Aldeia, Pamela Krieger e Fernanda Lemes, ambas especialistas em duas áreas que se convergem, mas são diferentes. Pamela é especialista em vendas e a Fernanda em varejo. Meninas, puxando um gancho aqui para o poema. Alguém de vocês já caiu num abismo? E como vocês se saíram desse abismo? Ou diariamente caem em abismos? Acho que eu já respondi várias vezes, né? Vários abismos. E eu acredito que eles nos fazem crescer muito, assim. Mas quando a gente cai, dói muito, né? Dói muito e por vezes a gente fica totalmente cega, assim, não sabe o que fazer. Agora há pouco, antes da gente começar a gravação, né, do podcast, a gente estava conversando sobre, às vezes, algumas decisões e muitas vezes a vida nos coloca em abismos que talvez, e só depois a gente entende o quanto aquilo nos fez bem, né, porque são momentos e são decisões que, por coragem e vontade própria, muitas vezes nós não iríamos, né. Então, eu já caí em vários. E naquele momento é sofrido, mas amadurece pra caramba, né? Os abismos, eu acredito que são os processos de evolução que a gente passa na vida, né? Quem não passa? Então, com certeza, já caí em vários. E eles me fizeram crescer, evoluir bastante e ter um olhar diferente para aquela situação. Porque, às vezes, quando você cai no abismo, você enxerga a situação de uma forma... mas é muito ruim, né? Ficar naquela situação é desconfortável. Mas é a partir do momento que você enxerga como uma evolução, aí melhora, com certeza, e você entende que faz parte da jornada. E quem não passou vai passar por uma dessas ainda, né? Mas aproveitando agora, então, Fernanda e Pamela, se apresentem e fale um pouquinho do currículo de vocês para nós. Fernanda? Eu sou Fernanda Lemes, trabalho já com vendas varejo há 26 anos, né? Comecei a trabalhar com 13 anos, pouquinho de tempo. Sou formada em economia, ciências econômicas, e tenho uma especialização, agora estou fazendo uma especialização em antropologia social, para entender um pouquinho desse lado humano, né? E várias outras formações também para agregar em relação à gestão de pessoas. E é palestrante também, né? Palestrante e mentor, isso mesmo. Bom, eu sou CEO da Resultados Previsíveis, né? Nós somos uma consultoria de vendas, hoje com projetos já em mais de 11 estados do Brasil e Paraguai, e sou formada em administração, especialista em gestão de empresas, estratégias empresariais, trabalho com vendas há mais de 20 anos, né? Quando a gente começou, eu comecei por necessidade e depois virou paixão mesmo, assim. E hoje a gente vem transformando a vida de vários vendedores que, assim como eu lá atrás, né, se sentiram, já que eu não dei certo na vida, eu vou virar vendedor, Isso. né? Esse sentimento, eu já senti. Falávamos disso enquanto fazíamos a pauta, né? Não sabe fazer nada, não é formado em nada, vai trabalhar com vendas que, né? Vamos encaixar ele aqui no setor comercial. Né? Já passei por isso, então o trabalho que a gente faz hoje na consultoria, nas palestras, treinamentos, é justamente levar muito a parte científica para que a gente forme profissionais de alto gabarito, alta performance e que remunerem muito bem aí, possam ter orgulho de dizer que trabalham com vendas, né? Lembrando que a Aldeia foi sua primeira cliente. Minha primeira cliente. Né? Como essas duas áreas, na sua opinião, se convergem? Vendas e varejo. A gente atende, assim, falando da Aldeia, né, que a Rê colocou, foi a primeira empresa que me deu a oportunidade, ainda quando eu era autônoma, né, ainda não existia Resultados Previsíveis, e eu vinha pensando isso no carro quando eu tentei imaginar o que a Rê ia perguntar, porque não tem como imaginar, né, porque ela é difícil, né, e aí eu vinha ansiosa ali tentando imaginar o que ela ia perguntar. Então, eu penso assim, que bom quando as empresas entendem que todo profissional precisa de uma primeira oportunidade, né, para começar. E a Rê, eu guardo isso no meu coração, a Aline, a Regiane, porque a Revista Aldeia foi essa empresa, foi a empresa que me deu essa primeira oportunidade, né. Eu acredito que venda e varejo, principalmente depois da pandemia, a questão de nos reinventarmos, assim, né. Então, nós atendemos hoje B2B, B2C, na nossa empresa, né,
e a gente acredita muito na diversificação de canais, então é importante que se olhe para a parte científica da venda e não mais para atrelado, somado com a experiência do cliente, somado a você entender que por momentos o teu estabelecimento vai estar vazio e por momentos o teu estabelecimento vai estar cheio de gente, mas que os canais de vendas eles precisam se diversificar, então eu acredito que vendas, o que a gente traz e olhando para o varejo, é importante entender que o comércio ele precisa de um movimento significativo e de estudo muito grande. Então, aquelas pessoas ali, por vezes atrás de um balcão, ou por vezes, né, atendendo uma demanda passiva de clientes, aquilo lá não existe mais. Então, Fernanda, você é estudiosa do comportamento agora, né? Então, a gente sabe que a questão do varejo, de vendas, passou por um processo, está passando por um processo em função das novas tecnologias também. Mas essas mudanças têm muito a ver com o comportamento. Tem a ver com o nosso próprio comportamento e como a Pamela acabou de falar agora, a questão da pandemia, ela deu uma freada no que a gente vinha fazendo e uma acelerada cada vez mais profunda em relação às tecnologias. Então, hoje as empresas, por exemplo, que eu atendo, o que a gente tem que trabalhar é muito mais a mentalidade desses proprietários de empresas, desses donos e, claro, da equipe também, mas para que eles entendam que o cenário mudou e que essas tecnologias estão aí para ajudá-los a fortalecer ainda mais a relação com o seu cliente, as técnicas de vendas que são necessárias. Então, essa é a maior importância. E essas tecnologias que eu entendo, né, a gente está falando de realidade aumentada, realidade virtual, a gente está falando agora de inteligência artificial e como que a gente utiliza tudo isso para poder potencializar os nossos negócios. Então as pessoas têm um pouquinho de receio porque falam, mas aqui na minha cidade, aqui no meu negócio é pequeno ainda. Não, a gente tem que sim olhar para todas essas tendências e eu falo assim, a gente tem que surfar as ondas que são adequadas para o nosso negócio, mas tem que entender o cenário. Tem que entender o quanto que essas tecnologias podem apoiar e ajudar. Porque, por exemplo, se a gente falar de um chat GPT, né? A gente fala aí de uma inteligência artificial, quanto que ela pode me ajudar? Ela pode, sim, colaborar me dando ideias, criatividade para o meu negócio. É muito difícil quebrar essa cultura do passado? É um desafio. Eu venho trabalhando, como eu falei, né? Eu trabalho há 26 anos com isso, mas que eu abri a minha empresa fazem 2 anos. E o primeiro diagnóstico que eu faço é conversar com o proprietário, com o líder e com o liderado. Porque eu entendo que eu preciso conhecer se eles estão alinhados. E até hoje, gente, para a surpresa de todos, não teve nenhuma empresa que o dono, o liderado e o líder falasse a mesma língua. Então há uma resistência muito grande. E quando a gente fala de cultura, a gente não fala de 1 mês, 2 meses, a gente está falando de anos, né, para poder mudar isso. Então, eu acredito que é um processo, mas é um processo de mentalidade. Eles precisam entender que o que deu certo, porque eu escuto muito assim, mas eu tenho 30 anos na minha empresa, 40 anos, 50 anos e sempre deu certo. Ótimo, eu não tiro mérito. Imagina, se você está com uma empresa de pé há tantos anos, é porque você vem fazendo algo de bom. Só que você precisa enxergar que o cenário mudou, né? O cenário mudou. Então, eu preciso estar em mais canais. Então, antes, não, eu esperava o cliente chegar. Hoje, não tem como você ficar com uma loja aberta esperando o cliente chegar na loja. Ou muda ou desaparece. Ou muda. E como vocês, ou muda. Como que vocês se mantêm atualizados nessas novas tendências, tanto de tecnologia, de cliente, enfim? Eu acredito que, assim, lá na empresa e até com os nossos clientes, assim, a gente tem criado um projeto que nós chamamos de Clube do Livro, né? Então, junto com os clientes, porque, assim, a gente instiga e incentiva muito a questão do estudo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, assim, a questão de nós entendermos a avalanche de materiais e de conteúdos que aparecem e que existem todos os dias. Então, Clube do Livro, juntamente com os clientes, é acompanhar, incluindo isso nas pautas da consultoria, o desenvolvimento da leitura de um livro, conclui-se, vamos para o próximo, né? E nós também temos esse mesmo hábito dentro da empresa, inclusive começou por nós, eu e os meus sócios, e aí foi para os clientes, que é justamente a gente se desenvolver e a gente trocar ideia. Então, dentro da empresa, por mais que eu seja responsável direta por fazer palestra, treinamento e a consultoria, os meus sócios, eles também estudam e dominam toda a parte de conteúdo. Então, muito do que a gente desenvolve, eu acho que o primeiro passo é entender que estudar leitura e buscar recursos, né, científicos, eu acho que isso é muito importante.
Questão de ferramentas, eu acho que eventos bem nichados, assim, então tem eventos extremamente valiosos e grandiosos e muitas vezes até gratuitos, né? Onde a gente vai e participa e está sempre atento às ferramentas que estão chegando. Então, eu acho que, assim, para que a gente consiga acompanhar, é um estudo periódico, né? A gente tem que ter um estudo constante e incentivo muito os nossos clientes para que eles façam o mesmo, né? Porque além de você ensinar os seus clientes, você também usa dessas ferramentas para atender, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com isso, trabalhar com vendas, a venda de WhatsApp, né, a venda através de direct, de patrocinados de rede social, ela não era tão forte como ela é hoje, por exemplo. Então, para que eu possa levar isso para os clientes, eu preciso primeiro me desenvolver, entender o impacto positivo e negativo que aquilo tem, né? O WhatsApp mesmo é uma ferramenta maravilhosa, mas extremamente fria, né? Então, quem tem que customizar e aplicar a cadência de contato e entender que eu não posso deixar de estudar sobre a aldeia antes de chegar na aldeia. Então, eu acho que é isso. Resumindo, assim, sobre esse assunto de como não parar de estudar, não parar de ler. Então, a gente consome muito, a gente compra muito material, assim, e eu gosto do livro na mão, eu gosto de riscar, eu gosto do livro na minha mão, né, para eu estudar, diferente do Gustavo, por exemplo, né, que gosta muito da leitura ali no celular, no computador, cada um à sua maneira. Mas a gente leva muito isso para os clientes, assim, a gente acredita muito que o estudo é o caminho e participar de eventos onde tu entenda que tu pode estar ensinando os teus clientes, contribuindo com eles, mas tu também sempre tem os teus mentores. Eu, Pamela, eu tô sempre em aprendizado, então é sempre entender que nunca aquele ciclo ele nunca se concluiu, né? Eu nunca sei o suficiente e agora eu vou ensinar, né? Onde as empresas estão falhando, na opinião de vocês, no departamento de vendas, na estruturação de departamento de vendas, que hoje é o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa? Vou puxar o gancho ali sobre o que ela falou dos estudos, porque há esse desafio que as pessoas não gostam muito de estudar dentro dos ambientes de trabalho, principalmente quando a gente fala em vendas, né? Técnica, né? E técnica. Então, uma das atividades que a gente está desenvolvendo também dentro das empresas é o método Kumbuka, que é exatamente o que você falou, onde a gente faz o sorteio, escolhe um determinado assunto ou um livro, faz um sorteio, todos naquele período têm que ler sobre aquele assunto, e a gente sorteia e a pessoa tem que falar sobre esse assunto no dia, como um podcast aqui, né? E daí o que acontece? Essas pessoas, automaticamente, elas precisam estudar e elas vão ter que compartilhar, então elas vêm preparadas para fazer. E caso alguém dessas pessoas que foram sorteadas não fale sobre o assunto porque não estudou, não tive tempo, tive que fazer outras coisas, sempre tem, né? Aí eu sou essa pessoa. Aí é cancelada a reunião e vai para um próximo evento, para eles entenderem que é importante que isso aconteça, né? Então, eu acredito assim que isso, porque assim, a gente tem que entender que são gerações totalmente diferenciadas que estão dentro do mesmo ambiente de trabalho. E aí, como que você faz para estimular, para despertar, para que elas olhem para isso, né? Porque o vendedor é uma das profissões mais nobres, eu amo vendas, né? Eu acho assim que é nobre, só que as pessoas às vezes não olham com tanta nobreza para ela. Então, só para deixar esse método aí, porque eu acho que ele é muito importante para um início, né? Um pontapé inicial ali para desenvolver essa questão de estudar, de olhar para o estudo, porque ele é mega importante. A figura do vendedor, o papel do vendedor mudou com o passar dos anos, certamente. Hoje ele tem que ser mais estrategista. Sim, ele tem que ser mais... Vou puxar aqui, tá? Ele tem que ser mais estrategista, ele tem que ter esse conhecimento técnico, porque ficar só no achismo não resolve. Não. Então, ficou legal para você isso daqui. Não, você tem que saber hoje que não são as respostas mais. Você tem que fazer perguntas e perguntas inteligentes para entender o que realmente o cliente deseja. Aquele produto que você está vendendo, você sabe as características, os benefícios, que isso é muito importante, porque o cliente também está preparado. Ele pega o celular dele hoje, ele vai até uma loja, ele sabe às vezes mais que o vendedor. Então, por isso que tem que ter essa preparação. E aí ele vai gerar esse relacionamento, essa experiência, que com a parte técnica, imagina o que acontece. Ele entende de objeções, ele entende de saber o perfil daquele cliente, pelo feeling dele, pelo estudo que ele teve, mas o vendedor precisa entender, no meu ponto de vista, quais são as dores que esse cliente está trazendo para ele mostrar uma solução efetiva. Porque aquele negócio de falar, esse daqui vai ficar bom, eu só vender porque tem que bater meta, não resolve mais, porque daí eu faço uma única venda. E hoje a gente precisa
Relacionamento, porque eu preciso desse cliente mais vezes junto comigo. Porque eu não tenho um produto específico, eu tenho vários produtos dentro do meu portfólio. Então eu preciso que esse cliente... Vocês já deixaram de comprar uma loja em função do mau atendimento de um vendedor? Eu acho assim... A gente pode citar nomes? Vários. Eu acho que a gente pode colocar lá naquela pergunta ali que a Rê colocou sobre a principal falha, né, dentro do comercial, né? Essa pergunta não quero deixar de responder, né? Porque o que eu observo? Começando lá no processo seletivo, né? Quando a gente faz um processo seletivo para o contador, para quem eu quero que cuide do meu financeiro, para quem eu quero que cuide da redação da minha revista, e quando eu faço o processo seletivo para quem eu quero que entre no comercial da minha empresa, eu sempre flexibilizo mais, né? Então, ele é formado nisso, mas eu acho que pode. Ele não tem experiência, mas eu acho que a gente consegue aplicar, ensinar. E nada contra não ter experiência, não dar oportunidade para as pessoas. Mas eu entendo que desde o processo seletivo, o setor comercial ele tem sido olhado de uma forma encaixe, né? Eu vou pegar o meu amigo e vou colocar ele como líder da minha equipe comercial, né? Então eu vou pegar a minha equipe comercial e vou colocar na mão de um líder que é padrinho do meu filho, entendeu? Né? Então eu penso assim, isso é algo que se torna cada vez mais inadmissível, porque as empresas, muitas, elas não olham para o setor comercial como um setor que precisa de um profissional como qualquer outro setor dentro da empresa. Eu preciso entregar o meu setor comercial para um profissional capacitado, desenvolvido, ou que esteja buscando não momentaneamente estar naquele setor. Ele pode até não ter experiência, mas é importante que ele esteja se desenvolvendo, cursando algo na área e buscando conhecimento dentro daquilo. Justamente porque a gente percebe que o cliente ele vem e ele dá de rasteira, tratativa de objeções. A gente percebe muito assim, quando a gente fala de follow-up, 70% das empresas perdem venda no meio do funil de vendas. Follow-up, acompanhamento de proposta, né? Falando de uma maneira mais simples, 70% das empresas perdem venda no meio do funil. E isso é porque a gente não tem ferramenta, a gente não tem processo, não tem cadência de contato, não tem script direcionado. Então, e se eu não tenho um líder preparado para fazer isso, não vai ter mesmo, né? Então, tem muita bagagem que cabe ao vendedor, mas tem muita a responsabilidade dos empresários, né? E o estrago que isso pode causar para uma empresa, né? Quando o seu funcionário atende mal uma pessoa, para quantas pessoas ela fala que foi mal atendida e passa essa informação para frente, né? A imagem que a empresa fica. Por isso, desse cuidado, né? Eu acompanhei, antes de vir para cá, né? Eu estava com a minha mãe, acompanhei a minha mãe no exame essa semana lá em Porto Alegre. E, assim, eu lembro que eu tinha feito uma palestra de manhã e fui acompanhar minha mãe na sequência. Então, minha mãe estava sendo atendida e eu ouvindo. E eu estava adiantando coisas no meu celular, minha mãe no balcão, e eu ouvindo o atendimento que a minha mãe recebeu, assim, espetacular. Quando a minha mãe sentou, né, para esperar ser chamada, eu fiz um elogio lá para moça. Falei assim, olha, eu tô admirada com o teu atendimento. Eu estava distraída aqui, mas com a escuta muito ativa. E ela ficou encantada, assim. E ela falou assim para mim, agradeceu muito e falou assim, uma pena que o meu chefe não veja dessa forma. E aí eu perguntei, eu falei, ele tá aí? E ela falou, não. Eu falei, então tu me manda um oi no meu celular que eu vou mandar um áudio para ele. Né? Porque eu percebo isso. Pode ser sim que ela tenha alguma falha em processo, pode ser que ela tenha algo técnico a ser desenvolvido. Todos temos, né? Todos temos. Mas na ausência dele, na empresa dele, ela acolhe muito bem os clientes dele. E ele precisava saber disso, né? Então eu vejo que a gente precisa incentivar mais, dar o feedback positivo para as pessoas, né? Talvez nem chegue na pessoa. Talvez nem chegue, mas eu acho que falta muito esse olhar também, porque o olhar crítico está sempre pronto. Isso a gente sempre faz, né? Ele está sempre pronto ali, né? E por que ao contrário também não? Do olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? Como dizem, né? Fernanda, na sua opinião, dentro desse contexto, onde o varejo cascavelense peca nisso? Agora vamos na ferida do nosso varejo. Vamos para o nosso varejo local, né? Então, uma das coisas que eu enxergo aqui, visitando as lojas e até comprando em alguns estabelecimentos, é essa questão de não treinar as pessoas, né? Então, acho que a maior falha do dono é ele não entender, às vezes,
por que ele abriu esse negócio. Eu bato muito nessa tecla do propósito, porque, assim, eu enxergo isso, né, dentro das empresas onde eu trabalhei estudando. Se você tem um porquê ou para quem, você vai conseguir realmente atender. Porque depois você vai trazendo pessoas alinhadas aos seus valores e o que realmente você precisa. Porque essa parte de contratação é exatamente assim mesmo. Saiu alguém da empresa, então eu preciso colocar alguém. Quem você tem? Você tem alguém aí para indicar? E coloca lá de qualquer jeito. A pessoa entra sem saber o que precisa ser feito, ela não tem clareza de nada. Então esse é o maior problema. De paraquedas. E aqui na nossa cidade, né? É claro que a gente fala de Cascavel, mas a gente está falando em nível Brasil, porque quando eu faço as palestras ou as viagens, eu observo muito isso também. A gente fica com o ouvido ali prestando atenção em tudo isso. E o atendimento, ele fica a desejar. Ele fica a desejar e na minha visão porque às vezes o dono não entende o que ele está fazendo, ele não entendeu que o cenário às vezes mudou, quem já está há muito tempo, e que ele precisa sim treinar a sua equipe, porque quanto mais ele treinar, mas eu vou treinar, às vezes eu escuto também, então eu vou contratar um treinamento, né? Vou investir um dinheirão aí, beleza. E a pessoa vai sair e fala, o que é melhor para você? Você tem alguém treinado, que te entregue resultado, que atenda bem os seus clientes, ou alguém que fica ali, fica. E daí, aonde que eles pecam nisso? Contratação rápida, demissão demorada. Eles ficam segurando a pessoa, tentando ver se a pessoa vai... Na minha opinião, eu tenho uma empresa, quem que eu vou contratar? Eu vou contratar pessoas alinhadas aos meus valores, porque a parte técnica a gente pode treinar. As habilidades ali você treina. Agora, caráter, como você vai treinar? Não tem como desenvolver caráter de uma pessoa, ela é o que ela é, né? Ela vai melhorar algumas questões. Então, por isso que onde que ela está pecando ali? Contratações rápidas, por essas indicações, ou preciso preencher a vaga. E aí ela vai ficando com aquela pessoa que não está bem, que está enrolando, de cara feia, que está prejudicando às vezes a equipe e seus clientes. E talvez por quê? Porque ele não acompanha, né? Ou não tem líderes que façam acompanhamento. Porque nesse caso que você deu o exemplo ali, a pessoa foi super bem, né? E eu também sou dessa opinião. Eu sempre elogio nas redes sociais, elogio em Google, em todo lugar que tiver ali para elogiar, eu faço elogio, porque as pessoas não elogiam. Elas gostam de reclamar quando tem algum ponto, alguma situação. Mas as pessoas precisam ser elogiadas. Quando tem alguma reclamação, vai lá e fala particular. Agora, quando tem que elogiar, espalha para todo mundo para saber como que é essa empresa. Então, em Cascavel, nós precisamos, sim, fazer um movimento muito grande nessa questão de desenvolver as habilidades dos profissionais. E é um trabalho constante. É um trabalho que não para nunca. Você já viu alguém que treinou? Você já treinou alguma empresa e falou, acabou o treinamento, você está preparada para o resto da vida? Não. Isso é evolução constante. É treinamento diário, né? Porque tem várias técnicas ali que você vai ter que fazer com as pessoas, que é diariamente. Eu treino uma equipe lá de Minas Gerais, 2 lojas, online a gente treina, né? E essa semana nós falamos sobre reunião de mercadorias, que é um ponto muito importante que às vezes passa batido, que é o quê? Eles precisam entender sobre o produto que ele vende. Esse conhecimento é importante. Quanto mais ele treina, mais resultados eles estão obtendo. Funciona, só que dá trabalho. Ser líder dá trabalho, ter uma empresa dá trabalho, né? E vocês já demitiram clientes? Já. E eu tive uma experiência essa semana, não posso citar nomes. Por favor. No off. Na mesma época que a aldeia me deu a oportunidade, aí foram chegando os primeiros clientes, ainda como autônoma, eu tive um cliente, vou falar a cidade, tive um cliente de Corbélia, né? E aí eu tive uma experiência bem delicada, assim, porque eu, Pamela, eu era extremamente bem atendida, bem tratada, bem recepcionada, mas quando eu chegava lá, me entristecia a comunicação dele com a equipe dele. Me entristecia. E eu acredito muito assim, dentro da fé que eu tenho, dentro do que eu acredito, eu não vou prosperar apoiando empresários que tratam de qualquer jeito os seus. Eu acredito distanciamento de discurso. Isso. E aí, essa semana, essa empresa me procurou. Né? Eles estão num patamar totalmente diferente, cresceram muito. E ao mesmo tempo eu pensei, eu também me desenvolvi muito de lá para cá. Né?
Só que na época eu optei por fazer a demissão, né, desse cliente de uma forma muito tranquila. Foi bem na época da minha transição para Porto Alegre, então deu para conciliar e tudo mais. E eu peguei esse projeto de novo, né? E porque eu pensei assim, até na própria abordagem eu falei, né, olhando para o número de colaboradores, eu falei, se voltou é porque a minha missão é grande ali dentro ainda, né? E eu peguei o projeto, né? E estou muito confiante, estou muito acreditando, porque eu também me desenvolvi muito de lá para cá, mas é necessário, em alguns momentos, a gente fazer esse... Dar o corte. Dar o corte, porque eu não quero o boleto em dia chegando lá na nossa empresa, eu quero assinar, Fazer colocar a a minha marca Transformação. junto de outra que eu me orgulhe daquilo, né? Então, faz parte. Bom, esse é um assunto que renderia uma série, né? Mas nosso tempo está acabando. Ai, passa muito rápido, Mas, eu não ó, dormi a noite inteira. Tão rápido, né? Gente, vocês notaram pelo sotaque, a Pamela é importada agora de Porto Alegre para vocês, mas vocês conseguem acompanhar os podcasts através do YouTube, alguns recortes no Instagram e também no Spotify, né? A Andressa, que está aqui nos bastidores, é a nossa menina responsável. E agora nós temos uma lembrancinha da Gráfica Sueste, é a gráfica que imprime a revista para nós. Eles sempre mandam... Ó, vou gritar aqui na cabeça do Lucas agora. Ai, Mandam uma lembrancinha para vocês. obrigada. Para Pamela não sei se ela tá merecendo. Esse sim me dá logo. Só se falar o nome depois do cliente. Ah, Brendinha. Ó, mas uma lembrancinha para vocês. Nós agradecemos, certamente teremos outros momentos. É um assunto, inclusive essa questão de atendimento em Cascavel, como você disse, é um assunto que precisa ser falado. Na pandemia, nós criamos um selo da aldeia. Compre de quem te trata bem. Inclusive, a Sicredi, a agência Centro aqui foi contemplada, porque relacionamento no Sicredi é exemplar. Eu quero parabenizar a aldeia pelo projeto. Pela coragem. Porque a inquietude da aldeia é algo que eu admiro muito, né? Vocês são incríveis, eu queria agradecer, foi muito bom, né, Fê? Foi muito bom. Gostei muito e que venham outros, já pode marcar o próximo. Por favor. Quero agradecer também imensamente, e é um ato de coragem mesmo, né? A gente trazer esses assuntos, fazer esse bate-papo aqui e ajudar, né, a nossa cidade a crescer cada vez mais, aí a gente se desenvolver. E como fazer a nosso diferença. público pode acompanhar vocês, podem divulgar aqui, é liberado a divulgação. @, resultados previsíveis, a gente tem conteúdo diário agora lá de vendas, então agora são super todos indico, os gente, eu dias, acompanho. @resultados previsíveis. O meu é @fernanda.a.lemes. Lá também vocês vão ter bastante conteúdo. E em breve, novidades. E o meu @linigó. Não, Obrigada, pessoal.